Muito antes das cidades, das ferramentas e das palavras, houve o fogo. Uma força misteriosa que brotava da terra e do céu, capaz de destruir, mas também de aquecer e iluminar. Para os primeiros humanos, ele era um Deus vivo, o poder da natureza que cabia nas próprias mãos. E foi ao dominar essa chama que a humanidade começou, de fato, a existir. Hoje, no Tempo em Cena, vamos voltar às origens para entender como o fogo transformou o destino da espécie humana. Ninguém sabe ao certo quando o primeiro fogo foi aceso por mãos humanas. Mas há cerca de 1 milhão de anos, o Homo erectus já sabia preservar brasas e transformá-las em calor e proteção. O fogo deixou de ser um acaso e tornou-se ferramenta. Um ponto de luz em meio à vastidão da noite. Os primeiros humanos talvez não soubessem criá-lo ainda, mas aprenderam algo igualmente poderoso: mantê-lo vivo. Guardavam brasas, protegiam a chama do vento e levavam o fogo consigo de um lugar para outro. Era o início de uma nova relação entre o ser humano e a natureza, uma relação em que a inteligência começava a substituir o acaso. Antes do fogo, a noite era o domínio do medo. Feridas, frio, feras, tudo se escondia nas trevas. Mas a chama criou um círculo sagrado de segurança. Dentro dele, nasciam histórias, vínculos e sonhos. O fogo não apenas espantava o perigo, ele acendia a imaginação. Com o fogo, veio o alimento transformado. A carne crua tornou-se macia, os frutos se tornaram doces, os grãos, nutritivos. O fogo libertou energia, prolongou a vida e fortaleceu o corpo. Foi a primeira revolução biológica feita pela inteligência humana. Ao cozinhar os alimentos, o corpo passou a gastar menos energia para digerir e mais para pensar. Alguns cientistas acreditam que isso contribuiu para o crescimento do cérebro humano. Assim, algo aparentemente simples, cozinhar, pode ter ajudado a moldar aquilo que hoje chamamos de humanidade. A chama virou metáfora. Representava a vida, a esperança, o saber. Em cada cultura, o fogo era um elo entre o humano e o divino. Prometeu o roubou dos deuses, Moisés o viu na sarça ardente, e os povos antigos o guardavam como espírito da aldeia. Ao redor do fogo, o ser humano aprendeu a falar. Os sons ganharam ritmo, as histórias ganharam forma. O fogo era o primeiro palco, e as palavras, as primeiras chamas do pensamento. Ali, nas noites longas da pré-história, os gestos se tornaram narrativas. Os acontecimentos do dia eram lembrados, repetidos, ensinados. Assim nasceu a cultura, entre o calor da lenha e o brilho dos olhos. Antes do fogo, o homem era solitário. Depois dele, passou a reunir-se. A fogueira criou o centro da tribo, o espaço comum da convivência. Ali, todos se tornavam iguais diante da luz, e o calor unia o que o medo separava. Era ali que surgiam alianças, aprendizados e tradições. Ao redor da chama, o grupo deixava de ser apenas sobrevivente e passava a ser comunidade. Do fogo nasceram as ferramentas, a cerâmica, o metal. Com ele, moldamos a natureza e reinventamos o mundo. A forja humana começou na caverna, e nunca mais parou de arder. Cada faísca acesa nas oficinas modernas é descendente daquela primeira chama ancestral. Mas o fogo também ensina a humildade. Ele aquece, mas também destrói, ilumina, mas consome. É um lembrete de que o poder exige controle. A chama é bela, mas indomável, e o ser humano, ao tentar dominá-la, descobriu a própria vulnerabilidade. Florestas queimam, cidades ardem, civilizações desaparecem sob o mesmo elemento que um dia nos salvou do frio. O fogo sempre foi, ao mesmo tempo, aliado e ameaça. Milênios se passaram, e ainda buscamos o mesmo fogo, agora dentro de nós. Chamamos de paixão, fé, curiosidade, inspiração. O fogo interior é o impulso que nos move, a centelha da criação. Sem ele, nada se inventa, nada se transforma. Quando o fogo deixou de ser medo, nasceu a cidade. Ao redor das chamas, vieram as casas, os fornos, os templos. As fogueiras se multiplicaram em luzes, e um dia, se tornaram eletricidade. Toda cidade moderna é, no fundo, um incêndio domesticado. O fogo também inspirou artistas. Da dança das chamas nasceram as cores, o ritmo, o gesto. O vermelho do fogo é o mesmo das pinturas rupestres e dos palcos contemporâneos. A arte é, de certo modo, uma fogueira que jamais se apaga. Desde as primeiras pinturas nas cavernas até os espetáculos modernos,
o ser humano continua olhando para a chama em busca de significado. Porque no movimento do fogo há algo profundamente humano: transformação. Por gerações, o fogo guardou a história oral dos povos. Foi diante dele que os anciãos narraram o passado, ensinaram o presente e anunciaram o futuro. Sem papel, sem escrita, apenas chama e palavra. A memória humana começou como um eco nas paredes das cavernas. Cada história contada à luz da fogueira era uma forma de preservar o tempo. E assim, muito antes dos livros, a humanidade já escrevia sua história no ar quente das noites ancestrais. Mesmo dominado, o fogo nunca deixou de nos assustar. Em cada labareda há uma lembrança do caos. A chama dança, cresce, consome, e nos lembra que a natureza nunca está completamente sob controle. Talvez seja justamente por isso que ainda nos sentimos hipnotizados ao olhar para o fogo. Ele carrega o mistério do início e o presságio do fim. Em templos antigos, o fogo ardia sem cessar. Para os zoroastristas, era a presença divina. Para os gregos, símbolo de pureza. E para tantas culturas, o fogo era o meio pelo qual os deuses se comunicavam com os mortais. A chama era sagrada, e o homem, seu guardião. Mas o mesmo fogo que unia também destruiu. Com ele, o homem inventou a guerra moderna. Incendiou cidades, forjou espadas, criou pólvora. O fogo, que antes aquecia, agora ardia em nome da conquista. De muralhas queimadas a explosões que iluminam o céu da noite, a chama tornou-se instrumento de poder. Foi nesse instante que percebemos: toda invenção traz consigo o reflexo de quem a usa. Com o tempo, o fogo se tornou invisível. Queimamos carvão, petróleo, urânio e movemos o planeta. O fogo está nas turbinas, nos motores, nos circuitos. Mesmo quando não o vemos, ele continua nos impulsionando, disfarçado em energia. A civilização moderna é construída sobre chamas escondidas. E cada avanço tecnológico carrega, em silêncio, o mesmo princípio ancestral: liberar energia para transformar o mundo. Mas o que faremos com o fogo de amanhã? Hoje, ele aquece o planeta mais do que deveria. Mudamos o equilíbrio da Terra e brincamos novamente com a força que nos criou. A mesma energia que impulsionou nossa evolução agora nos obriga a refletir sobre responsabilidade. Talvez o verdadeiro desafio da humanidade seja aprender, finalmente, a acender sem destruir. O fogo é o espelho da alma humana, brilhante, inquieto e insaciável. Quando acendemos uma vela, repetimos o gesto dos nossos ancestrais. Quando olhamos para o fogo, reconhecemos o que nos fez humanos: a curiosidade, o medo e a esperança. A primeira revolução da humanidade não foi tecnológica, mas espiritual. Foi o instante em que descobrimos que podíamos transformar a natureza e a nós mesmos. E agora eu quero ouvir você. O que você achou da história do fogo, a primeira revolução da humanidade? Você consegue imaginar como seria o mundo se nunca tivéssemos aprendido a dominá-lo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e sugestões de outros temas que você gostaria de ver no canal. Aliás, se você quiser saber como o conhecimento começou a circular pelo mundo, veja o episódio anterior sobre a imprensa. Ah, e não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e curta este vídeo para que a nossa comunidade continue crescendo. Nos vemos no próximo episódio do Tempo em Cena.